Hebreus, louvado seja Deus. Irei ser bem breve, louvado seja Deus. Eu quero ainda, o Evandro louve ainda dois louvores para louvado seja Deus. Hebreus, capítulo 13, vou ler aqui apenas o versículo, louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Hebreus capítulo 13, verso 8. Louvado seja Deus. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bom, eu sempre, quando ganho a oportunidade de trazer uma palavra, eu sempre digo, não sou pregador, mas oro a Deus, e Deus sempre me dá uma palavra para que eu possa meditar e também compartilhar com os irmãos. Louvado seja Deus. Aqui a carta aos Hebreus, louvado seja Deus, capítulo 13, o título diz Exaltações Finais. Louvado seja Deus. Esta carta, bendito seja Deus, fornece a orientação prática para a vida cristã diária, produzindo a fé e a teologia apresentada ao longo de toda a carta em ação concreta. Louvado seja Deus. Também lembra aos cristãos que, em meio às mudanças da vida e aos falsos ensinamentos, a pessoa e as promessas e o amor de Jesus nunca muda. Louvado seja Deus. Você olha aqui que neste versículo ele já vem dizer, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Lá em Mateus capítulo 4, verso 23, diz assim: Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Você olha que Jesus, quando ele começou a pregar e ensinar aquele povo, ele já dizia, já pregava para o povo ao reino de Deus. Isto era no passado, vamos dizer assim, era ontem. Jesus pregava, ensinava, e o ministério de Jesus, ele ensinava amor, curava o enfermo, perdoava pecados e realizava milagres para provar a sua divindade. Louvado seja Deus. Que diz lá em João 21, 25. Louvado seja Deus. Se nós formos olhar o que Jesus tem feito, o que Jesus fez no passado e o que Jesus tem feito ao dia de hoje. Você olha aqui também quando Jesus pregava para aquele povo e ensinava, assim como os dias de hoje, que muitos pregam, ensinam a palavra ao povo,
E muitos ainda ficam criticando, ficam zombando da palavra do Senhor. Mas o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo de eternamente. Louvado seja Deus. Perdoava pecados lá em Mateus capítulo 9, verso 6, diz assim: levanta-te, pega a tua cama e vá para casa. Você olha aqui que Deus, ali naquele momento que estava ali, Ele diz: levanta e pega a sua marca e vá para casa. Louvado seja Deus. Ele ali estava ensinando, mas para que eles sabiam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Louvado seja Deus. E muitos ali ainda criticavam porque Jesus estava operando aquele milagre naquele homem, estava ali fazendo uma cura, mas era porque ele tinha todo o poder no céu e na terra para fazer tudo aquilo que o Deus tinha lhe mandado, e ele estava ali obedecendo. E assim como ele tinha poder sobre os céus e a terra, ele estava também realizando milagre e perdoando os pecados. Assim como é o dia de hoje, que se nós nos chegarmos aos pés de Jesus, chegamos humildemente e clamarmos ao Senhor, Ele é grandioso e poderoso para nos ouvir, porque se nós cremos, Ele é todo poderoso em nossas vidas. E diz mais, realizava milagre sobre a natureza. Levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Cessou o vento e fez grande bonança. Está escrito lá em Marcos 4:39. Você olha aqui que, se nós formos olhar o que Deus fez lá com Moisés, louvado seja Deus, que ao clamar, Moisés ao clamar a Deus por socorro, porque estava sendo perseguido pelos egípcios e não tinha mais saída, e para ele não tinha mais solução, e para ele não sabia mais o que fazer, e ele ali clamou ao Senhor, e ali ele buscou uma solução para aquele povo que ele estava ali guiando aquele povo. Então Deus fez aquele grande milagre. E Jesus, quando ele realiza ali, quando ele diz que o mar se calasse e aquietasse, você olha também a autoridade que ele tinha e tem de fazer para que o mar se aquietasse, o mar se calasse naquela tempestade, e como diz o texto, e fez-se grande bonança. Não sei os irmãos
que quando o mar está agitado, levanta grandes ondas. Louvado seja Deus. E muitas as vezes os pescadores, eles sabem o dia certo, a hora certa de entrar no mar. Se estiver ventando muito, eles não vão. E se o mar estiver muito agitado, eles também não vão, porque eles sabem que a tempestade do mar é grande. A dificuldade que eles podem enfrentar é grande. Mas Deus, com todo o poder, Jesus com toda a autoridade, naquele tempo, e eu creio também que nos dias de hoje, Ele vai e faz coisas grandes que muitas das vezes nós não acreditamos, mas o Senhor é todo poderoso em nossas vidas. Louvado seja Deus. E nos dias de hoje, louvado seja Deus. Olhe o que Deus faz no dia de hoje. Governa o universo, intercede continuamente pelos cristãos e oferece perdão e comunhão diária. Ele intercede por nós. Jesus atua como nosso advogado no céu, defendendo e orando por aqueles que aproximam dele. Hebreus 7, 25 diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio deles, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Louvado seja Deus. Você olha aqui, Deus, Ele intercede por aquele que se aproxima dele, por aquele que busca ao Senhor, que está ali sempre buscando ao Senhor Jesus, sendo fiel na sua palavra, sendo fiel nos seus mandamentos. O Senhor é conosco. O Senhor, Ele é nosso advogado, é o nosso defensor sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele governa assentado à direita de Deus. Ele está no lugar de honra e autoridade, guardando o momento final enquanto sustenta todas as coisas. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Louvado seja Deus. Marcos 16, 19. Louvado seja Deus. Você olha aqui como o poder que Jesus tem nos dias de hoje. Que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi recebido aos céus e está sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso, para nos guardar o momento final. E Ele sustenta, e Ele fortalece as nossas vidas, porque muitas das vezes nós estamos, como diz o louvor, bem fraquinho. Tem dia que a gente está ali cansado. Muitas das vezes a gente nem ora,
mas o Senhor sustenta. O Senhor fortalece, porque Ele é grandioso naquele que confia e acredita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele está espiritualmente presente. Ele promete estar ativamente no meio de seus seguidores, habitar no coração dos que creem. Louvado seja Deus. Nós temos, se nós vamos olhar, quando Deus habita, quando Deus está presente na vida daquele que crê, daquele que confia no Senhor Jesus, Ele se faz presente, Ele habita em nossas vidas, Ele está nos nossos corações, naquele que crê no Senhor Jesus. Como diz lá em Mateus 18, 20, que diz assim: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Louvado seja Deus. Você olha aqui que onde estiver 2 ou 3, como diz a palavra do Senhor, Ele se faz presente. Por quê? Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, estiver ali acreditando e confiando que Deus é conosco, que Deus é sobre as nossas vidas, que Deus faz e continua fazendo coisas grandes naquele que confia no Senhor Jesus. Ele vai habitar, Ele vai fazer coisas grandes que muitas das vezes nós não podemos acreditar, mas nós acreditamos porque o Senhor, Ele promete, Ele é perfeito em nossas vidas e fortalece a cada um de nós, porque as lutas, o corpo fica fraco, a mente fica perturbada, muitas das vezes queremos desistir da caminhada, mas o Senhor fortalece, o Senhor nos alegra para que nós possamos continuar firme na presença do Senhor, porque Jesus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente sobre nossas vidas, para que nós possamos cada vez mais buscar este Deus que não muda, este Deus ao qual nos resgatou para que nós hoje estejamos aqui reunidos, adorando e bendizendo o seu nome, porque como Ele fez coisas grandes, e Ele tem feito e vai fazer sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E na eternidade, louvado seja Deus, após a sua ressurreição, a ascensão, Jesus ocupa um lugar de autoridade, exerce um papel ativo, contínuo, a favor da humanidade. Suas principais ações na eternidade incluem interceder por nós, governar e preparar um lugar
para os fiéis. Louvado seja Deus. Jesus intercede por nós. Jesus atua como nosso mediador e advogado diante de Deus. Louvado seja Deus. Que diz lá em Romanos 8:34, diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede por nós. Louvado seja Deus. Você olha que Jesus está lá intercedendo por cada um de nós. Jesus está lá à direita de Deus, sendo um advogado de nossas vidas, para que quando o inimigo tentar nos acusar, tentar nos querer desanimar, ele vai lá e diz: aquele é meu servo fiel, aquele é quem me crê, aquele é quem me busca em espírito e em verdade. O inimigo pode até tentar derrubar, assim como ele quis tentar Jó, mas Deus sustentou ele. E Deus também pode nos sustentar, para que nós possamos olhar para este Deus tão grandioso, que está lá preparando um lugar para os salvos. Louvado seja Deus. Antes da sua crucificação, Jesus garantiu a seus discípulos que construiria morada eterna para aqueles que crê. Que diz lá em João 14:2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Louvado seja Deus. Você olha que o lugar já está preparado para aquele que crê, para aquele, como ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está lá diante do Senhor, diante de Deus, ali para que um dia nós vamos alcançar e estar lá diante do Senhor Jesus. Porque aqui nesta terra estamos aqui glorificando e exaltando o Senhor, mas não vai ser eterno. Mas que nós possamos se preparar, buscar ao Senhor, estar sempre firme nos pés do Senhor, estar sempre ouvindo e meditando sobre a sua palavra, olhando para os seus ensinamentos, porque Ele está lá, olhando para cada um de nós, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos seguindo, se estamos na presença do Senhor, se estamos buscando a Ele, para que Ele possa estar presente cada vez mais em nossas vidas, para que Ele possa estar nos guiando e nos ensinando, para que nós possamos ser fortes e se fortalecer cada vez mais no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Governa à direita de Deus. Na eternidade, Jesus reina
com todo o poder e autoridade sobre a criação. Que diz lá em Hebreus 1:3, diz assim: o qual, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Louvado seja Deus. Muitas das vezes aqui as pessoas dizem: ah, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E se nós formos olhar a vida daqueles que estão passando por dificuldade, a vida daqueles que estão com a tribulação, a vida daqueles que estão ali, muitas das vezes duvidando e murmurando da palavra do Senhor. Aí muitos dizem: por que está acontecendo tantas coisas? Como diz a palavra, mas aquele que crê e permanecer no Senhor, seguir os seus mandamentos, Ele está conosco. Ele estará presente na vida daquele que crê, na vida daquele que é fiel nos seus mandamentos. E nós sabemos que as lutas vêm, os desânimos vêm. Nós seguimos ao Senhor Jesus. Imagine aí aqueles que não querem aceitar, não querem confiar, não querem acreditar na palavra do Senhor. Com certeza eles vão passar por lutas, por aflições, por tribulações, mas naquele que confia e acredita que o Senhor é sobre as nossas vidas, aquele que se faz presente, assim o Senhor estará conosco todos os dias de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é grandioso nas nossas vidas. Você olha aqui, como Deus fez ontem. As senhoras entregam, eu creio que elas entregaram nas mãos de Deus, e Deus preparou tudo. Deus fez, eu creio que Ele fez algo que muitos não acreditavam que ia acontecer, mas Ele é fiel na vida daquele que confia no Senhor. E eu creio que cada vez mais o Senhor vai nos abençoar, vai nos fortalecer, para que nós possamos estar firmados e forte diante do Senhor Jesus. Amém? Louve o Senhor com as palmas e o Evandro louvando.